Bom, de novo, bem-vindos a este webinar Comunicação Efetiva para Seduzir, apresentado pela Interlat, Escola de Negócios em Internet, a Universidade Pontifícia Bolivariana e nosso patrocinador Oracle. Iniciamos este webinar sem custo com Fernando Kimura. Fernando é um palestrante, blogueiro, professor convidado da ESPM e Faculdade Impacta, especializado em marketing digital e neuromarketing pela Universidade de Buenos Aires. Profissional com mais de 14 anos de experiência em marketing no segmento da tecnologia. O webinar terá uma duração de 45 minutos e no final vocês poderão fazer perguntas num espaço de 15 minutos. Agradeço a participação de todos vocês neste, nosso primeiro webinar para o mercado brasileiro em português. Bem-vindo, Fernando. Obrigado pela sua participação no nosso webinar de hoje. Eu que agradeço a todos, obrigado a todos que estão online conosco. Caso tenha alguma dúvida, né, o Andres está aqui nos auxiliando, podem enviar perguntas através do chat, tiverem problema com áudio, com vídeo, e nós seguimos aqui com a nossa apresentação junto ao Interlat. Se quem quiser participar pelo Twitter, pode participar com a hashtag WebinarsInterlat, ou também pelo chat aqui do GoToWebinar, que o Andres vai conseguir ler todas as perguntas, fazer a mim e aí a gente retornar para vocês que estão aí. Todos me escutam bem? Ok? Estou te escutando perfeitamente. Fernando, estarei esperando a resposta. Tá todo mundo escutando? A minha tela aparece para vocês com o Twitter e o meu som, para que eu possa seguir. Perfeito. Quem quiser me adicionar no Twitter, meu Twitter é @FernandoKimura, também será um prazer tê-los lá comigo, compartilhando o que eu vou dizer aqui hoje, diversas outras tendências em comunicação e marketing que nós vamos abordar aqui hoje neste webinar com a equipe do Interlat. Estou no meu primeiro slide. Comunicação efetiva para seduzir clientes. O Andres já me apresentou, meu nome é Fernando Kimura, eu sou especialista em inovação em comunicação e neuromarketing. Termino minha especialização agora em neuromarketing aqui na Universidade de Buenos Aires, falo direto da Argentina. Tenho 15 anos de experiência em marketing para a indústria de tecnologia, sou professor convidado da ESPM e da Faculdade Impacta, e eu já realizei palestras para mais de 50 mil pessoas no Brasil, América Latina e na Inglaterra. Ok? Todos viram meu primeiro slide? Posso ir para o próximo? Quando nós falamos um pouco de inovação e falamos em comunicação, é importante entender como, de fato, como eu vou ter uma comunicação efetiva para seduzir o meu cliente. Antes de entrar diretamente neste assunto, vamos pensar e observar outras coisas. Para nossa mente, o que é presente, passado e futuro? Passado é tudo aquilo que ocorreu há 3 segundos. Isso foi descoberto por um psicologista comportamental israelense chamado Daniel Kahneman, que chegou a este número de que passado é tudo que ocorreu há 3 segundos para a nossa mente, para o nosso cérebro. Por esse motivo, quando nós dissermos ou nós pensamos no futuro, ou seja, amanhã, existe uma grande diferença, já que o passado vive a 3 segundos de todos nós. Por isso que o futuro, né, e como será a comunicação do futuro, é algo que de fato nos inspira as pessoas, inspira a indústria, inspira diversos canais, como eu vou apresentar aqui, para conseguir contextualizar as novas tendências em comunicação. O futuro é uma palavra que de fato inspira o homem e inspira diversas coisas, né, que nos rodeiam. Uma delas é o cinema. O futuro que inspira o cinema, nós podemos ver ao longo de vários anos, como em 1962, os Jacksons, né, o desenho animado dos Jacksons, que observavam, e eles andavam através de esteiras rolantes, e os homens falavam através de imagem, vídeo e som através de uma televisão,
Hoje isso é possível, estamos fazendo agora uma apresentação virtual, eu aqui em Buenos Aires, o Andrés está na Bolívia, né, desculpe, está em Bogotá, na Colômbia, e várias outras pessoas conectadas no mundo todo. Então os Jacksons observaram isso e de fato isso hoje é uma realidade. Outro filme muito importante para a gente entender de quanto o futuro é algo que nos inspira foi o De Volta para o Futuro. Esse é um filme de 85 que conseguiu observar como seria o futuro, o uso de hologramas, portas com abertura de leitura digital, enfim, muitas das coisas, skates que voam, né, o tênis que seca automático, muitas das coisas ali criadas e observadas em 1985 até hoje não são reais, até mesmo porque eles observaram muito mais à frente do que de fato a gente inovou e a gente até mesmo avançou. O Homem Bicentenário é um filme interessantíssimo que ele observa como seria, né, um homem, um robô que nunca morresse, né, como seria essa relação dele com as pessoas. Minority Report, um filme de 2000, já tem quase 15 anos, aí, 14 anos, e é um filme que nos mostrou o uso de previsibilidade, né, como um crime vai acontecer, e antes que aquele crime aconteça, as pessoas consigam saber, né, a polícia conseguia saber daquilo e evitar com que aquilo acontecesse. Isso hoje não é tão mentira se a gente para observar as possibilidades que existem no momento em que nós temos dados disponíveis na internet e a gente pode utilizar esses dados para prever diversas coisas que podem acontecer ou diversas tendências que existem com os nossos produtos, nossas marcas ou necessidades de coisas que as pessoas estão falando na internet e que de fato são produtos que não existam. Né? Então, Minority Report, que parecia ser tão algo tão ficção, de fato não é tão ficção assim, né? E muitas tecnologias que foram apresentadas nesse filme hoje são realidade. E um outro filme muito interessante, datado de 2002, é o Inteligência Artificial, que ele tinha relação de robôs dentro da vida das pessoas, só que esses robôs tinham a possibilidade de amar. Então, como seria diferente se um robô de fato pudesse amar? Uma coisa interessante de todos esses filmes que eu falei é que 3 deles, De Volta para o Futuro, Minority Report e Inteligência Artificial, são do mesmo diretor que é Steven Spielberg. Ou seja, Steven Spielberg teve e passou muito tempo de sua vida, além de ter ganho muitos Oscars, também observou muitas tendências e trabalhou com muitos futurologistas. Ou seja, Steven Spielberg é uma pessoa que tem uma visão do futuro e conseguiu de alguma forma mostrar isso para a gente, como seria essa comunicação do futuro. E o dia, né, que a gente vive, o momento que a gente vive hoje, como isso ocorre, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Falando ainda de cinema e de como o homem e o cinema inspira o homem, eu vou falar de um outro assunto interessante que nós vimos em vários filmes, isso foi retratado em vários filmes que falam sobre o presente e o passado e irem até o futuro, que é A Máquina do Tempo. Né? O De Volta para o Futuro é um filme baseado em Máquina do Tempo. Né? Existia um carro que ia para o presente, ia para o futuro ou ia para o passado, assim como nós temos um filme nacional no Brasil chamado Homem do Futuro, com Wagner Moura, muito interessante. Em quase todos os filmes onde existe a máquina do tempo, uma coisa era muito interessante. Sempre existia um processo para o homem ir para o futuro ou para o passado, e a máquina, isso necessitava muita energia. Claro, existe muita ficção por trás disso, mas é uma grande verdade. E hoje eu pergunto para vocês, para as pessoas que aqui estão nos ouvindo, que trabalham numa empresa, que tem uma empresa, como são os processos da sua empresa? Como você trabalha os processos de marketing, ou os seus processos de pagamento, ou os seus processos de envio de produto, ou o processo de entrada no seu site, como são os processos dentro do seu negócio e da sua empresa. Uma coisa também muito explorada no filme Minority Report, foi uma coisa interessante que foi apresentada, e de fato isso hoje é verdade,
e naquela época parecia ser coisa do futuro, mas acredito que não seja tão do futuro assim. Quando nós nos perguntamos como vai ser o atendimento do cliente no futuro. No Minority Report havia uma cena em que o Tom Cruise entrava em uma loja e uma máquina lia a íris do Tom Cruise, os olhos do Tom Cruise. E nesse momento, ao ler os olhos do Tom Cruise, a máquina ia automaticamente até o banco de dados da empresa, puxava o perfil do Tom Cruise e o que ele comprou. E um holograma interagia com ele. Então, perguntava o que ele achou dos produtos que ele comprou, e aí tinha uma série de outras interações com o cliente. De fato, será que isso é algo do futuro? Não sei. Né? Hoje isso é totalmente possível. Né? Existem pizzarias que nós ligamos, ela identifica o nosso telefone, ao mesmo tempo já sabe quem está ligando. Então, como vai ser o atendimento do cliente no futuro? Como você faz isso hoje na sua empresa? Né? Como a empresa que você trabalha funciona? Né? Como você é atendido pelas empresas que você vai? Como elas trabalham essa questão que é o atendimento ao cliente? Nos últimos anos, desde o acesso à internet, desde os anos 90, principalmente agora nos anos 2000, o acesso à internet, mais a possibilidade de busca de produtos, as redes sociais, tudo isso criou um novo momento no processo de compra. Aqui nesse slide eu posso mostrar para vocês algo interessante. No passado, um tempo atrás, quando nós víamos a propaganda de um produto ou de uma marca, criava-se o estímulo de compra. Então está aqui o primeiro quadrante aqui, estímulos. Era criado um estímulo que levava a pessoa a comprar o produto. Então eu vi um anúncio, podia ser numa revista, podia ser na TV, no rádio, no outdoor. Isso me levava até a loja para comprar o produto, o que é tecnicamente chamado de First Moment of Truth. Aqui onde está esse carrinho, que é o FMOT, que é o First Moment of Truth, é o primeiro momento da verdade, em português. Então, nós víamos uma propaganda, íamos na loja e comprávamos o produto. Era o primeiro momento da verdade. E aí, nós dizíamos se aquele produto era bom ou não, se a gente gostou ou não. Isso é o que tecnicamente é chamado de segundo momento da verdade, o Second Moment of Truth. O que a internet criou? A internet criou o ZMOT, o Zero Moment of Truth, o momento zero da verdade. A minha mãe tampouco usa internet com a facilidade como eu uso, mal usa aplicativos de celular, mas o ZMOT impactou todas as pessoas. A mim, que sou uma pessoa que utiliza a internet bastante, e a todos vocês que aqui estão conectados, mas até mesmo pessoas que não estão conectadas, que hoje, antes de comprar qualquer produto, perguntam para alguém que sabe mexer na internet ou que mexa na internet, o que as pessoas estão falando sobre esse produto? E aí está uma grande oportunidade para as marcas e para os produtos. Como você interfere ou como você influencia o momento zero da verdade do seu consumidor, para que ele de fato escolha pelo seu produto e não do seu concorrente. Muitas vezes a gente vai buscar um produto na internet, nos buscadores mais comuns, no Google, no Yahoo, no Bing, em qualquer buscador, e a primeira coisa que nos vem do produto é algo negativo. Isso já impactou o ZMOT em algo negativo. O ZMOT está muito além de eu ter um site da minha empresa incrível em HTML5 com tecnologias super avançadas. Isso é extremamente importante para que a gente consiga chegar até o cliente. Mas você ter todo um aparato de atendimento para garantir que o momento zero da verdade seja algo positivo também é extremamente necessário. Isso não está somente na mão das empresas. Então, eu vou dar algumas dicas aqui de tendências que vão ajudar as empresas, vocês entenderem melhor como muitas empresas estão fazendo para impactar o ZMOT. O ZMOT, que é o momento zero da verdade, onde todas as pessoas podem buscar informações na internet e saber sobre os produtos de qualquer lugar do mundo, também vem em conjunto com uma nova realidade que nós vivemos nesse momento, que é a era da atenção. Hoje, as pessoas, todos nós, sofremos uma superexposição à informação. A gente
passa por tantas coisas, tantas informações passam à nossa frente ao mesmo tempo num dia, que isso fez com que nós nos tornássemos pessoas mais seletivas e até mesmo mais dispersas. A gente não presta tanta atenção em coisas que não nos são interessantes num primeiro momento. E esse momento da era da atenção faz com que as empresas e as marcas consigam chamar a atenção do cliente de uma forma diferente. Então, hoje, para eu conseguir fazer com que a pessoa preste atenção em mim, eu tenho que criar diferentes artifícios para, de fato, estimular ou chamar a atenção das pessoas. Nós devemos levar em consideração um outro ponto, que é esse meu próximo slide, sobre decisão de compra. As decisões de compra das pessoas, elas ocorrem, por incrível que pareça, tá? Isso é provado por uma série de estudos de neurociências, e aqui está um estudo e uma informação da Harvard Research. 95% das decisões de compra das pessoas são inconscientes. Nós fazemos uma compra inconsciente, por exemplo, um perfume, um celular, um tablet, uma roupa, né, qualquer coisa que nós vamos até o shopping ou vamos na internet e compramos. Quem compra isso é o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro mais antigo que nós temos. É ele quem decide o que vai ser comprado ou não. E com o cérebro, o córtex pré-frontal, que é o nosso cérebro mais novo, ele acaba tomando a frente de dizer, né, o cérebro reptiliano compra por alguma emoção, eu já vou falar um pouco melhor sobre ele, e o nosso cérebro córtex pré-frontal acaba criando, na verdade, as razões por que a gente comprou aquilo. De repente, quando você comprar algo muito caro, por exemplo, você comprou algo muito caro porque aquilo te remeteu a alguma emoção. E aí, às vezes, no momento que você fala, poxa, mas como foi caro? E aí você mesmo se percebe conversando consigo mesmo, não, mas foi caro, mas valeu a pena, vai durar mais. Isso é o córtex pré-frontal entrando em contato com o seu cérebro reptiliano. São duas brigas. Sempre quem decide, 95% das vezes, é o cérebro reptiliano. Isso está comprovado através de diversos estudos de neurociências. Vamos falar um pouco mais sobre esse cérebro reptiliano e para a gente entender, de fato, como a gente pode ter uma comunicação mais efetiva para seduzir nosso cliente. Quando a gente começa a entender um pouco melhor do nosso cérebro e do cérebro também do nosso cliente, a gente consegue, de alguma maneira, criar a comunicação e falar com o cliente de uma forma mais direta. A primeira coisa interessante do cérebro reptiliano, que é o cérebro que decide, que 95% das vezes é ele quem decide, a primeira coisa que a gente tem que observar sobre ele é que ele é egocêntrico e egoísta. Então, o cérebro é egoísta. Vou contar uma coisa rápida. Muitas vezes a gente vê um acidente ou vê alguma pessoa que se machuca. A gente possui algo chamado de neurônios espelhos. Nesse mesmo momento a gente sente a mesma dor da outra pessoa. Só que isso quem sente é o cérebro reptiliano, o cérebro antigo. Só que o cérebro novo, que é o córtex pré-frontal, ele trabalha com a razão, ele nesse mesmo momento ele vira, não, mas veja, não foi você que se machucou. Então a gente sente um alívio e no segundo momento a gente pensa, vamos ajudar essa pessoa. Então o cérebro ele é egoísta. Então esse é o primeiro ponto importante para a gente conseguir saber e como a gente cria uma comunicação para ser direcionada ao cérebro de alguém. A segunda coisa é que o cérebro trabalha através de contraste. Isso é muito interessante porque no momento em que ele trabalha através de contraste, ele trabalha através de contraste e tangibilidade, que é que eu falo aqui no item 3. O que seria isso? O cérebro antigo, ele tão pouco sabe ler. Quem lê é o cérebro novo e ele somente vê imagens do cérebro antigo. Né? Ele se preocupa simplesmente em que o corpo esteja ok, né, que a gente esteja bem, e ele busca prazeres ou benefícios imediatos. Então ele nunca busca algum benefício, algum tipo de retorno a longo prazo. Então isso
a gente consegue explicar muita coisa sobre vícios, por exemplo, né? O vício é algo que imediatamente sacia o cérebro reptiliano, que ele busca a todo momento. Por isso que o vício está muito ligado, é muito difícil pessoas que se viciam em algumas coisas conseguirem se desconectar. Então, quando a gente fala de contraste e tangibilidade, o cérebro antigo, ele também é muito tradicionalista, ele não acredita nas coisas, diferente do cérebro novo. Por que existe o novo e o antigo? Para que existe um equilíbrio. Diferente dos animais, o homem é o único ser que tem o córtex pré-frontal, que acaba funcionando como um filtro para fazer com que o cérebro antigo não tome somente as decisões, porque senão ele sempre vai ser grosseiro, ele sempre só quer que nós sobrevivemos. E o cérebro frontal, ele é responsável pela sociabilidade. Então, por isso que o homem é sociável. Essa é a grande diferença do homem para qualquer animal. Só a gente tem o córtex pré-frontal tão bem desenvolvido. Quando a gente fala de contraste tangível, o nosso cérebro, ele não acredita muito nas coisas, o córtex pré-frontal. Desculpa, o reptiliano, o cérebro antigo. Por isso que muitas propagandas mostram antes e depois, né? Veja, propagandas às vezes de emagrecimento ou de transformação. Então, isso é para fazer com que o cérebro consiga observar um antes e um depois. É contraste e tangibilidade. Outra coisa interessante é que o cérebro reptiliano, nosso cérebro antigo, ele gosta de coisas que têm um começo, meio e fim. E ele, por não ser muito antigo e não entender muito da realidade, ele gosta muito de histórias. Ele é extremamente visual. Ele não consegue ler as coisas, mas ele enxerga as coisas. É com o cérebro reptiliano com que a gente enxerga. E ele é responsável por nossas emoções. Então, aqui a gente vai contra uma coisa que a gente sempre fala, né? Uma metáfora, que as emoções vêm do coração, mas de fato elas estão no nosso cérebro e elas estão aí dentro do cérebro reptiliano, né? Então, ele é responsável por diversas emoções que estão alocadas em diversas partes do nosso cérebro. E como a gente atinge melhor esse cérebro reptiliano aqui, fazendo um depara no momento em que a gente consegue entender um pouco melhor desse cérebro? O cérebro reptiliano, por ser muito egoísta e egocêntrico, ele entende muito a palavra você, ele responde muito pela palavra você. Está comprovado via estudos de neurociências que a palavra você, you, tu, a palavra você em diversos idiomas é uma das palavras mais fortes. Isso vai de encontro com duas novas, não tão novas, mas duas tendências de marketing, que é Customer Centricity, que são as empresas e os produtos serem voltados para o consumidor. Então, a comunicação ser voltada para o consumidor. E Marketing 3.0, que é um conceito de Kotler, que também fala de um marketing voltado para o consumidor. O cérebro reptiliano também é ligado muito à credibilidade, o que eu acabei de falar de contraste e tangibilidade. Antes e depois, diversificar estilos, ele gosta de histórias e que a gente diversifique a forma como as informações cheguem para ele. Por isso, que uma estratégia muito usada pelas empresas é gamificação. Então, as empresas hoje, muitas vezes, elas, ao entrar no site, ao invés de eu responder, por exemplo, para a empresa saber o que eu preciso, ela me faz entrar num jogo, e nesse jogo eu respondo uma série de coisas, e aí ela me dá um resultado daquilo que para mim pode ser melhor. Isso acontece há muitos anos, pessoal. Em revistas existem gamificação, em embalagem de produtos existe gamificação. E isso é usado hoje na internet e vários outros canais. Ele gosta de histórias, né? Então, para conseguir entrar no cérebro reptiliano das pessoas é importante, e aí vai de encontro com uma técnica chamada storytelling. Por isso, que quando nós vamos ao cinema, nós nos encantamos com o que nós vemos nos filmes, e por mais que seja a maior mentira ou a maior ficção possível, a gente acaba se envolvendo por aquele filme. Os maiores filmes, aí, os filmes mais famosos, os livros são best-sellers, as histórias sejam ficções, essas histórias vão direto para o cérebro reptiliano. E ele é muito ligado para a emoção. Uma coisa importante da emoção é que a nossa cabeça, o nosso cérebro possui diversas sensações. Por exemplo, emoções é quando uma sensação acaba se tangibilizando. Amor, alegria,
ódio, raiva. Nós temos diversas emoções e diversos sentimentos, muitos deles não descritos, né? Como a gente fala, frio na barriga. Isso é um tipo de emoção que a gente não consegue, muitas vezes, tangibilizar. E as empresas e as marcas usam de emoções para fazer com que o produto ou a marca seja lembrado. Se eu falar para todos o que aconteceu no dia, o que você estava fazendo no dia 20 de outubro de 2001? Tenta lembrar no dia 20 de outubro de 2001 o que você estava fazendo. Provavelmente poucos saberão, ou a gente não vai ter a menor ideia. Só que se a gente fala o que você estava fazendo no dia 11 de setembro, no dia da queda das Torres Gêmeas, todas as pessoas lembram. Claro, isso ocorreu aí uma emoção extremamente negativa, né? Mas essa emoção marcou o seu cérebro e aquela informação não foi embora. E isso várias marcas fazem quando elas se colocam em momentos de emoção da sua vida, no seu aniversário, nos momentos mais importantes né, do ano, como o Natal, nas datas comemorativas. Então, emoções são utilizadas, cheiros, né, música. Né, quando a gente escuta uma música específica, a gente lembra de um momento, ou de uma pessoa, ou de uma viagem. Então, que emoções nós utilizamos para fazer com que as pessoas lembrem e fixem sobre o nosso produto. Falando mais um pouco de cérebro, agora a gente acabou de falar tecnicamente do cérebro reptiliano, que é o cérebro que de fato define como ele vai comprar, e a gente tem que saber um pouco melhor como influenciar, como fazer com que esse cérebro decida sim pelo seu produto e não pelo do concorrente. Existem três coisas interessantes dentro da forma como a gente pensa entre todos os cérebros que nós temos, que é o córtex pré-frontal, o reptiliano, e diversas outras zonas cerebrais, que são três tipos de cérebros que se destacam, que são a princesa, o Einstein e o macaco. O cérebro princesa é o cérebro que está ligado à nossa vaidade, né, ao nosso ego, né, ao nosso eu interior. Então esse é o cérebro da vaidade. O cérebro Einstein é o cérebro ligado ao racional. E o cérebro macaco é o cérebro ligado ao instinto. O interessante desses três cérebros, muitos produtos nós compramos por conta do nosso cérebro princesa, por conta do ego, né, por conta da vaidade. Então, várias marcas e vários produtos, né, produtos de luxo, às vezes nem tanto, às vezes quando um produto de uma marca tem produtos de diversas, um mesmo produto, mas de diversos tipos, desde o mais barato ao mais caro, ele trabalha o seu cérebro princesa para que de fato chame mais atenção. O cérebro Einstein é o cérebro quando a gente decide por algo que de fato foi mais racional. Então, muitas vezes, quando nós compramos algo mais caro, então é uma briga entre o cérebro, o córtex pré-frontal, que é o cérebro novo, e o antigo, que é o racional, muitas vezes, e ele comprou o mais caro, e aí começa uma discussão. Mas eu paguei mais caro? Sim, mas vai durar mais, mas é de melhor qualidade. Então, aqui entra o Einstein. E a gente também compra pelo cérebro macaco, que é o instinto. Então, aqui tem uma série de coisas, como perfume, como uma marca. Então, dependendo da marca que você mais gosta de roupa, ou a marca do seu carro, ou a marca do seu perfume, está muito ligado ao seu cérebro instintivo. E esse cérebro instintivo, muitas vezes, você vai num local, no supermercado, por exemplo, você vai pegar qualquer produto, você nem observa a outra marca, você automaticamente já pega a marca, é instintivo, passa a ser instintivo nesse momento. E o interessante é que o futuro da comunicação, né, não digo nem o futuro, é o presente da comunicação, isso já está acontecendo, tá? As marcas começam a mesclar cérebro princesa, Einstein e macaco em seus produtos e nas suas comunicações, para fazer com que você compre com seus três cérebros e não somente com um deles. Porque com um deles você pode falhar mais. Eu garantindo que eu cubra os três cérebros, você consegue de fato chamar mais atenção do consumidor. Muitas pessoas me falam, mas Fernando, isso não tem nada a ver, que você está falando neuromarketing não existe. Será? Será? Eu vou te fazer outra pergunta. Isso está, às vezes, em muitas coisas que você já escolheu, como a marca da sua universidade, a marca do seu óculos, a marca do seu celular ou do seu tablet, a marca do seu tênis ou do seu sapato,
a marca do seu relógio, a marca da sua roupa, a marca do seu perfume, a marca do sabonete, a marca do desodorante, tudo isso foi criado através de uma série de estímulos, através de uma série de informações culturais que criaram as marcas dentro do seu habitat, dentro das nossas cabeças. Quando nós viajamos para outro país e você chega num supermercado ou numa loja onde você precisa, por exemplo, comprar um pacote de sal. No Brasil eu sei quais são as marcas de sal mais famosas. Eu sei quais têm mais qualidade. Mas quando eu chego num outro local, que eu não fui criado naquele local, e eu busco qual será o melhor sal, estou falando de algo extremamente simples, eu não sei, eu simplesmente não sei. Eu olho marcas que não fazem sentido porque elas não foram criadas na minha cabeça. Que tipo de estímulo a gente usa? Embalagem. Então a gente começa a utilizar outro preço. Então precificação também é neural, né? Então 10 vezes sem juros, isso fala com outra parte do cérebro, enfim. Então quando eu vou buscar um produto que eu não é do meu habitat, quando essa marca não foi criada, eu vou usar outros estímulos neurais para de fato escolher e saber qual o melhor produto ou qual que eu busco naquele momento. Se eu busco preço, se eu busco qualidade. Tudo isso está relacionado com o que a gente fala que são as compras do futuro, né? Muitos dos que estão aqui online, se você tiver um negócio na internet ou se a sua empresa tem um site, eu pergunto como você, né, consegue chegar no consumidor ou como você influencia esses seus consumidores que estão no seu site, que chegam na sua empresa, que são mais de compras do futuro, quando a gente relaciona não só o e-commerce, mas também quando eu tenho um site para potencializar a minha equipe de vendas, né? Então eu tenho o site para fazer com que os clientes cheguem mais dentro da minha empresa e a minha equipe de vendas consiga atender mais clientes. Então, os sites de compras, falando especificamente do e-commerce, daqui a pouco eu falo dos sites de empresas que a gente usa para promocionar produtos, mas o e-commerce hoje possui tecnologias chamadas de target behavior. O que seria isso? Isso é uma tendência também, já em comunicação, em diversas tecnologias, de conseguir, de alguma forma, indicar quem é o público-alvo através do seu comportamento. Então, ele trabalha o comportamento do público para saber quem é o público. Então, sites de e-commerce de grandes empresas possuem tecnologias por trás que sabem se quem entrou é o Fernando, ele é homem, tem de 30 a 40 anos, torce para o Corinthians. Então, ele sabe, a partir do meu histórico de navegação, qual é o meu perfil. A partir disso, ele me mostra a primeira tela do site com produtos para homem, com produtos do Corinthians. Assim como, se o site for acessado por uma mulher, ele vai trazer com produtos para mulher, por uma criança com produtos para criança, e aí você começa a entregar a mensagem certa para a pessoa certa. Como é que eu consigo fazer isso dentro da minha empresa, por exemplo? Se eu tenho um site e eu vendo qualquer produto ou serviço, né, eu vendo seguros, ou eu sou um escritório de advocacia, eu posso, de alguma forma, ir na internet e buscar que meu anúncio apareça numa rede social específica, como LinkedIn ou Facebook, apareça nessa rede social somente para pessoas de tal idade que moram em tal cidade ou que estudaram em tal local, ou que são casadas ou que são divorciadas. A partir desse momento você cria um perfil e o seu anúncio aparece para determinadas pessoas. Isso até um tempo atrás não era possível. Um outro ponto importante que a gente vem passando, isso vem mudando muita coisa, é a era da transformação da commodity. Hoje, muitas empresas às vezes têm dificuldade em vender um produto ou, de fato, vivem de commodities, produtos commodity, né? Então, que possuem um preço pré-estabelecido na bolsa de valores. Só que essas empresas conseguiram transformar a commodity, né? Como a gente vê açúcar, que tipos de açúcar tem hoje? Orgânico, premium, mascavo, né? Açúcar e fit, ou seja, milhares de tipos de açúcar. Água, eu tenho água com menos sódio, sem sódio, com gás, águas que custam $1, $10, $1.000. Eu tenho água dos preços mais diferentes possíveis, mas isso não era commodity. Café, né? O café
foi transformado em commodity. Joia, isso é um mercado que sempre trabalhou a transformação da commodity. O ouro, as pedras preciosas ou semi-preciosas possuem o seu preço, só que a joia, né, as grandes joalherias, os grandes designers sempre transformaram a commodity, conseguir fazer com que aquele produto que tem um valor específico passe a ter muito mais valor. Isso é um desafio grande, muitas empresas possuem esse desafio. E aí a gente fala um pouco mais também sobre o futuro do relacionamento com o cliente. Isso é uma coisa que está muito presente hoje, em um novo termo chamado de Creative Relationship Management. O Creative Relationship Management está relacionado a algo chamado Love Markers. Existem marcas e produtos que as pessoas amam. Não existe, a marca é extremamente amada e respeitada. E as marcas tentam, de alguma forma, fazer isso com seus produtos. É claro, isso é extremamente interessante do ponto de vista estratégico, mas isso também é necessário que você tenha uma estratégia de relacionamento com o seu cliente criativa. Essa vai ser uma forma com que você vai conseguir fazer com que os seus consumidores amem o seu produto. Então, que é um pouco do que a gente chama do SAC 2.0, vou falar isso um pouquinho mais para frente. Estou chegando ao final, nós temos mais 3 slides. Uma coisa interessante também é um conceito, não é tão novo, mas ele começa a fazer muito sentido nos tempos de hoje, chamado inteligência. A inteligência está relacionada ao poder de raciocínio e assimilação que uma pessoa possui. Logo, uma pessoa que tem alta inteligência tem alto poder de raciocínio e assimilação. A inteligência é algo um pouco diferente. Ela está associada ao poder que uma pessoa possui de chegar além do comum. Logo, muitas vezes uma pessoa inteligente não é inteligente e vice-versa. São pessoas com perfis diferentes. As pessoas ou as empresas inteligentes, os produtos, as marcas inteligentes, conseguem lidar com a imprevisibilidade, enxergar além do comum, metrificar além do ROI. Isso é muito importante para quem trabalha com marketing, quem é de marketing está nos ouvindo. Uma medida muito importante, que é o ROI, né, que é o Return of Investment, é o retorno do investimento. Isso é medido para diversas coisas que as empresas fazem. Só que existem novas métricas além do ROI, que é medir awareness, medir, que é o buzz marketing, quanto a minha marca está sendo falada, é o change in perception, quanto a minha marca mudou a percepção das pessoas perante essa solução, ou a minha empresa. Então, esses são outros pilares que fazem com que uma marca hoje seja lembrada e a médio prazo ela seja preferida do que uma outra marca que, no primeiro momento, talvez a gente só lembre ela e só compre num momento pontual. E o futuro está em eu conseguir equilibrar uma empresa inteligente com uma empresa inteligente. Ou seja, ter uma equipe inteligente e uma equipe inteligente. Esse equilíbrio faz da empresa uma empresa com maior potencial. A gente vê diversas grandes empresas, líderes hoje, que possuem equipes inteligentes e equipes inteligentes. E produtos inteligentes e produtos inteligentes. E aí quando a gente se pergunta, mas como vai ser o atendimento do cliente do futuro, o atendimento de clientes 2.0? Isso tem muito a ver com o que eu falei lá no começo, que é o ZMOT, o momento zero da verdade. Como eu vou influenciar o momento zero da verdade? Está aqui uma grande chave, que é o atendimento ao cliente. Como? No momento em que você criou uma campanha, você usou a palavra, por exemplo, você ou a sua campanha, ela tem mais de customer centricity, ela é mais voltada para o consumidor, você consegue usar táticas de marketing 3.0, você conseguiu atingir melhor o seu público. Ao mesmo tempo, como você garante um atendimento 2.0, que é o chamado SAC 2.0, né? O que é isso? Como eu consigo garantir o atendimento do cliente em todos os meus canais? Como assim? No 0800, no chat, no e-mail, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, qualquer rede social que a minha empresa esteja, como eu consigo fazer com que esse cliente na loja física, que esse cliente se sinta bem atendido e atendido da mesma forma em todos os canais?
Isso vai fazer, ou quando o cliente reclama em algum site, como é que eu atendo isso, né, como eu, não somente reclamar na internet, mas reclamo como eu lido com a insatisfação do cliente. Então, que ferramentas eu uso para potencializar isso? Isso vai impactar no Zimote. Então, está na mão da empresa trabalhar o Zimote através do atendimento a clientes, isso é uma das frentes, mas ter um produto de qualidade e uma série de outras necessidades que a gente tem, um bom atendimento, enfim, uma boa logística, tudo isso vai influenciar o Zimote. Eu estou chegando ao final, esse é meu último slide, e para fechar, eu queria falar fazendo aqui uma leitura do que eu falei ao longo desses 40 minutos aqui. A comunicação para seduzir clientes, eu observo frente a diversas coisas que estão ocorrendo nesse momento, aos estudos de neuromarketing que eu tenho seguido, da Neuroscience, da Nielsen, de Harvard, enfim, de uma série de órgãos, mais marketing digital. As empresas do futuro e as empresas que querem criar uma comunicação para seduzir, elas precisam observar algumas tendências, tá? Existem várias outras, eu vou falar de 4 aqui que me chamam muita atenção. Primeiro, é ter um poder de previsibilidade. Empresas hoje conseguem observar o que as pessoas querem, o que as pessoas estão falando dos seus produtos através das informações que estão na internet. Isso é um poder que poucas empresas talvez tenham, ou algumas tenham, mas que muitas possam vir a ter, e aí você vai passar ao item 2, que é ser uma empresa mais inteligente, ter informações que estão na internet ou que estão dispersas, e você conseguir conectar e observar as coisas de uma forma diferente. O terceiro é ter um atendimento com o cliente mais criativo, né, ao momento que você não seja tão altamente formal. Não digo que a gente precisa ser super próximo do cliente, não é isso, quebrar essa barreira de formalidade, não é isso, mas muitas vezes a alta formalidade faz com que o cliente se afaste. E o quarto item é como sua empresa trabalha hoje para atingir o inconsciente, levando em consideração que 95% das compras e das decisões de compras são feitas através do nosso cérebro inconsciente. Eu queria agradecer a todos os participantes que tivemos aqui hoje. Me coloco agora para qualquer pergunta e resposta. Vocês podem fazer aqui através do chat, do webinar, do GoToWebinar, que o Andres vai me ajudar a responder. Fico à vontade, quem quiser falar comigo pelo Twitter ou pelo meu e-mail, e também aqui pela hashtag do evento através do Twitter. Muito obrigado, pessoal. Ficamos muito obrigado para todos vocês. Okay. Fernando, muito obrigado pela sua apresentação. Como o Fernando falou, ficamos abertos às perguntas de vocês, estarei lendo para ele. Muito obrigado de novo, Fernando, sua apresentação muito boa. Bom, temos uma pergunta da Micaela, ela pergunta que é obrigado. Inteligente e exteligente. Ok, Micaele, me ouve? Inteligência está associado ao poder de raciocínio e assimilação de uma pessoa, uma empresa ou uma marca. É uma marca ou uma pessoa que tem alto poder de raciocínio e assimilação. Exteligência é um pouco diferente. Está relacionado ao poder que uma empresa ou uma pessoa possui de observar tendências e coisas que estão acontecendo e trazer isso para dentro do dia a dia do negócio. São coisas diferentes, são pessoas, né, dentro de uma agência de publicidade. Você tem o criativo, que ele é mais exteligente, ele observa coisas, e você tem o inteligente, que é aquele que talvez desenhou melhor qual vai ser o canal, o público, o que eu quero de retorno. Esse é um perfil de um profissional inteligente. E o exteligente é aquele que está conectado a várias coisas e consegue, a partir de vários inputs que ele tem do exterior, colocar dentro do modelo interiorizado. Muito obrigado, Fernando. Temos mais uma pergunta do Gabriel Derício. Ele pergunta, Fernando, como posso me especializar mais na área do neuromarketing e comportamento do consumidor?
Perfeito, Gabriel. Existem diversos cursos, no Brasil tem poucos, tem na Argentina curso de neuromarketing, existem vários livros também hoje sobre neuromarketing, então acho interessante, existem livros em português, né, tem um que chama A Lógica do Consumo, muito interessante, indico para você, está em português, ele fala bastante sobre esse assunto. E uma coisa interessante, vale a pena a gente ler, Gabriel, hoje um pouco sobre antropologia, que é algo que faz todo sentido para a gente que trabalha com marketing entender um pouco melhor de como o consumidor trabalha. Em São Paulo tem poucos cursos, mas a gente vê isso começa a ser desenvolvido, né? Aí no Brasil existem já algumas coisas nesse sentido. Obrigado, Fernando, de novo. Temos uma pergunta do Felipe Farias. Não estou entendendo muito bem a pergunta, mas não sei se você, Fernando, consegue entender bem a pergunta dele. Tá. A pergunta é, Fernando, como você é a comunicação aplicada ao marketing digital? Acho que faltou uma palavra por aí. Como eu vejo, talvez, né? É ótimo. Felipe, Como né? você vê. É isso aí. Isso, Felipe. Dentro do marketing digital, tem muitas dessas coisas que eu disse, né? Principalmente quando a gente vai criar uma campanha na rede social, como eu faço com que, e tem tudo a ver com né, se você trabalha com isso, às vezes você faz um anúncio, na primeira semana ele chama atenção, depois ele não chama mais. E as próprias redes sociais falam para a gente mudar o anúncio. Então, como você cria imagens que façam com que o seu consumidor consiga ler através de uma imagem. Lembre-se que o cérebro é visual e é egoísta, então o que eu sinto é que aquilo é para mim. Né? Então, quando eu falo de neuromarketing, isso é extremamente aplicável ao marketing digital, porque no marketing digital a gente tem uma outra riqueza que é o target behavior, né? Que é aquela outra ferramenta que hoje eu consigo falar com quem eu quiser através da internet. Então, na hora que eu associo isso com como eu crio a peça publicitária, você pode ter mais êxito dentro da sua campanha digital de marketing, você pode ter certeza. Perfeito, obrigado de novo, Fernando. Não sei se tem mais alguma pergunta do nosso público, dos nossos assistentes. Quando a seguinte palestra pelo webinar? Joana, a seguinte palestra em português da Interlat.tv será, deixa eu ver a data exatamente quando que é. Você pode conferir mais informação na Interlat.tv. Eu vou deixar para você o link no chat. Ali tem todos os webinars, a maioria estão em espanhol, né, para o nosso mercado de Latinoamérica, mas tem alguns webinars em português para vocês assistirem. O nosso próximo webinar será É possível fazer política nas redes sociais? Com o palestrante Eden Weidemann. Será a terça-feira, 22 de abril, e será no mesmo horário, 4 p.m., horário do Brasil. Perfeito. Temos mais uma pergunta, Fernando, do Luciano Silva. Ele pergunta: os conceitos de neuromarketing podem ser utilizados internamente para incentivar equipes? Luciano, sim, é importante. O neuromarketing tem 3 neurométricas interessantes. Como eu consigo entrar na cabeça do consumidor? 3 neurométricas simples. Primeira chamando atenção, memória e emoção. Então, eu consigo, dentro da sua equipe, que tipo de coisas você faz que está relacionado à emoção da equipe? Então, naquele momento de festejar, ou que bateu uma meta, ou de como você chega até isso, então você pode usar esse tipo de... Né, tem muita empresa que bate um sino quando fecha um pedido, isso é um estímulo neural, tá? Então, como você utiliza isso no decorrer do momento que você incentiva, e depois no final, né? E também a gente consegue, o mais importante é que as pessoas tenham memorização. Como você consegue memorizar? Muitas empresas colocam na entrada da empresa a meta, todo mundo tem a meta nas suas mesas, isso faz todo sentido, até para a gente chegar àquilo que a gente busca. Mas a gente também pode memorizar por repetição. Então, existem várias campanhas aí no Brasil, né, que entraram na cabeça do consumidor através de repetição. Se eu perguntar do que é composto um Big Mac,
muita gente sabe responder, que são 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, um pouco de gergelim. Por que eu sei disso? Isso foi gravado. Porque o Mac utilizou uma técnica de repetição para memorizar. Assim como tem o Bonita Camisa Fernandinho, não é uma Brastemp, como você pode utilizar esse tipo de artifício, né, aí dentro da sua empresa para fazer com que as equipes estejam, a sua equipe esteja mais motivada. Ok? Me escreva também, e aí vai ser um prazer entender melhor a sua equipe e poder de alguma forma te ajudar e pensar em alguma coisa. Bom, obrigado, Fernando. Espero, Luciano, que sua pergunta fora resposta pelo Fernando. Temos mais uma pergunta aqui do Gabriel Derício. Ele pergunta: qual é a diferença entre neuromarketing, web analytics e BI? Eu acho que é Business Intelligence, Fernando. Não, na verdade, Gabriel, neuromarketing é a associação de neurologia com marketing. Okay? Então, pessoas que trabalham com marketing começam a trabalhar com neurologistas para entender, no momento em que eu vejo um vídeo, ou que eu vejo uma embalagem, ou que eu vejo uma camiseta de um produto, o que passa no meu cérebro e quais são as zonas do cérebro que se manifestam frente àquele produto ou àquela comunicação. Então, muitas marcas usam para criar camiseta de time de futebol. Eles criam 10 tipos de camisetas, tá? E aí eles fazem uma pesquisa com várias pessoas através de uma máquina de ressonância magnética. A pessoa vê a camiseta e aí a máquina verifica qual é a área do cérebro inconscientemente que é tocada. Então, qual é a camiseta que inconscientemente as pessoas mais gostaram. Ok? Então, isso faz todo sentido no momento em que, para várias empresas, elas criam produtos ou comunicação. Isso é neuromarketing. BI e Web Analytics BI, por exemplo, é Business Intelligence. Então, é uma empresa que tenha um sistema de Business Intelligence. Então, você tem dados na sua empresa e você usa esses dados para ter mais inteligência, saber que cliente compra mais, que produto eu vendo mais. E o Web Analytics é observar tendências da web, né, para você conseguir entender dados e ter um pouco mais de inteligência de fora para dentro da empresa. Então, são informações diferentes, são coisas diferentes, mas podem se conectar e auxiliar com que você tenha uma campanha mais interessante. Perfeito, obrigado, Fernando, de novo. Acho que não temos mais perguntas por agora. Não sei se algum dos nossos assistentes tem alguma pergunta adicional. Por enquanto, eu agradeço a participação do Fernando. Eu convido vocês a participarem no nosso próximo webinar sem custo. O webinar é titulado É Possível Fazer Política nas Redes Sociais? Ele será apresentado no dia 22 de abril, terça-feira, 4 p.m., horário do Brasil. Vocês podem clicar no link que eu enviei via chat para todos vocês, ou ingressar diretamente a interlat.tv, esse é o nosso canal de negócios sem internet, e assistir aos nossos webinars em português e em espanhol. De novo, obrigado, Fernando. Obrigado para todos vocês terem compartilhado com o nosso hashtag CXRedLeague. Agradecemos a participação da Oracle, nosso patrocinador oficial, e agradeço também a participação dos nossos assistentes nesse nosso primeiro webinar em português. Muito obrigado, bom, Fernando. Obrigado. Não sei se tem alguma coisa mais que você queira falar para a sua audiência, Fernando. Qualquer pessoa que precisar de mais informações pode mandar pelo Twitter ou no meu e-mail, que é contato@fernandokimura.com.br. Fico à disposição para auxiliar qualquer pessoa que tenha alguma dúvida. Meu site também é fernandokimura.com.br, lá vocês conseguem meu e-mail. Eu agradeço, obrigado, Andres, e a toda a equipe do Interlat. Muito obrigado, Fernando. Então, eu estou deixando o e-mail do Fernando no chat também. Muito obrigado para vocês todos. Vamos fechar o nosso webinar, agradecendo de novo a sua participação. Espero que tenha um bom dia e uma boa semana.